Olá, pessoal! Nesse vídeo vamos abordar sobre socialização, organização social e necessidades da criança e do adolescente. A família é o primeiro núcleo de socialização do ser humano, portanto, sua organização marca bastante o desenvolvimento. A relação de hierarquia não deve deixar de existir, pois é nesse primeiro núcleo familiar que o indivíduo aprende a lidar com limites. Por meio do exercício da autoridade, a criança e o adolescente aprendem a compreender e obedecer às regras sem perder seu potencial criativo, quando os pais alternam momentos de imposição com momentos de negociação. A escola é tradicionalmente o segundo núcleo de socialização do indivíduo e é também extremamente marcante para o desenvolvimento, pois se torna o primeiro contato do ser com o mundo externo. Essa instituição media o contato da pessoa com a sociedade. A escola e a família atuando juntas permitem a construção de autonomia, respeito às regras e o sentimento de pertença ao grupo social. A escola deve fornecer um ambiente e propor práticas que facilitem a aprendizagem, estimulem a criatividade, realcem a expressão dos potenciais e que permitam a socialização, por meio de uma postura ética de respeito e apoio recíprocos. A rede é o conjunto de pessoas com quem o sujeito interage frequentemente e que compõe sua rede social pessoal, isto é a união de todas as relações que o sujeito percebe como importantes ou define como diferenciadas do restante da sociedade. As redes possibilitam a integração e a diversidade de formas de organização, contribuindo para a formação da personalidade do indivíduo e para a construção de suas percepções de mundo. As redes podem ser classificadas como primárias ou como secundárias. As primárias dizem respeito a todas as relações significativas que estão presentes no cotidiano do indivíduo ao longo da vida. Já as secundárias são aquelas especializadas em fornecer orientação e informação, podendo ter um grande poder de articulação e mobilização. Artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A partir da teoria das redes sociais abordadas anteriormente e do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é comum que a sociedade se organize com o objetivo de proteger e assegurar que os direitos dessa parcela da população sejam garantidos por meio de entidades, congregações e outras formas de organizações sociais que, de alguma forma, lidam e participam de questões relacionadas a crianças e adolescentes. Para a autora Sandra Eni Fernandes Nunes Pereira, quando há o enfraquecimento das redes sociais, ocorre o fenômeno de vulnerabilidade social, o qual muitas crianças e adolescentes são submetidos. Tal perspectiva vai de encontro ao senso comum de que as desigualdades sociais são suficientes para explicar as situações de risco e abandono em que vivem as crianças e adolescentes em nosso país, e que propiciam a marginalização, exclusão e perda dos direitos fundamentais. A vulnerabilidade social, portanto, aborda diversas modalidades de desvantagem social, mas principalmente a fragilização dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social. Diante disso, é necessária organização social para fortalecer a rede social secundária das crianças e dos adolescentes. Como exemplo da sociedade organizada em prol das crianças e dos adolescentes, em 1988 foi criado o Fórum Permanente de Entidades Não Governamentais de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que contribuiu para garantir direitos dessa esfera na Constituição Federal. Posteriormente, com o crescimento do movimento, elaboraram uma nova lei e sua aprovação resultou na promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a proteção social, via segurança jurídica, para possibilitar a produção de bem-estar tanto no espaço público quanto doméstico, implicando a implantação de políticas públicas especialmente dirigidas a esse segmento, como a criação de unidades hospitalares específicas a esse grupo. Por esse motivo, deve-se fazer valer os direitos legais previstos no Estatuto. Em relação à saúde da criança e do adolescente, é necessário vigiar o desenvolvimento destes. Para isso, é preciso que os pais, professores e profissionais da saúde se comprometam a cumprir essa tarefa. Na prática médica, é preciso que a criança seja observada atentamente. A periodicidade das consultas pediátricas é de extrema importância, pois é através desse contato que a criança receberá o atendimento que lhe é de direito.
É necessário que haja um direcionamento correto sobre imunizações, amamentação, introdução da alimentação complementar, higiene, identificar precocemente os agravos e, também, orientação às mães sobre prevenção de acidentes. O adolescente é considerado vulnerável por ser um grupo social que se encontra em fase de importantes transformações biológicas e mentais, articuladas a um redimensionamento de identidades de papéis sociais. Nesse sentido, ele está mais propenso a se submeter a situações de risco e mais propício a vivenciar experiências que contêm o uso abusivo de bebidas alcoólicas, drogas lícitas e ilícitas, relações sexuais sem a utilização de preservativos. Logo, deve-se ter uma interação entre a esfera pública e a esfera da saúde. Desse modo, o modelo de atenção sob a ESF, que consta na Constituição Federal, nas constituições e leis orgânicas municipais e na legislação do SUS, destina-se a cumprir os princípios da integralidade, priorizando as ações preventivas e promocionais, a universalização da assistência nos níveis de atenção da promoção, proteção, recuperação e reabilitação, ajudando a dar o enfoque necessário no que tange à saúde de crianças e adolescentes.